Boa tarde, irmãos, tudo bem? Uma saudação especial aí para os irmãos também que vieram de outras igrejas. Sei que tem alguns de Vila Prudente aqui já com a gente, e de outras igrejas aqui de São Paulo. De manhã também tivemos alguns irmãos aí de Minas Gerais. E você que nos acompanha pela internet, onde quer que esteja, que Deus também te abençoe. Espero que essa nossa conversa aqui seja proveitosa para todos. Como vocês viram de manhã, quem esteve aqui de manhã, quem não esteve, quem não acompanhou, pode ver no canal também a gravação. A palavra de Deus, ela é transformadora. A palavra de Deus é o maior poder disponível aos seres humanos aqui na Terra para mudar vidas, mudar mente, mudar coração. Eu disse de manhã e repito, né? O mesmo poder que criou o universo pela palavra. Haja luz e houve luz, e começa ali a semana da criação, é o poder disponível na palavra para mudar a nossa vida. Quando, por exemplo, no Salmo 51, Davi diz assim: cria, ó Deus, em mim um coração puro. Ele usa o mesmo verbo hebraico que aparece em Gênesis 1, no primeiro verso, que diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Bará é o verbo. E esse verbo, ele indica um poder criativo, poder de Deus. Então, o que Davi está pedindo no Salmo 51 é que Deus criasse, Davi pediu, é que Deus criasse nele o que não havia. O quê? Um coração puro. E não há em nenhum de nós, na verdade. Nós nascemos já com uma natureza pecaminosa que nos acompanha até o fim, até a glorificação ou até a morte. E somente após a glorificação, né, depois da volta de Jesus, é que nós não mais teremos essa natureza, esse coração que tende para o mal. Então Davi pede que Deus crie nele o que não existe, que não existia. Esse é o poder da palavra. E continua fazendo milagres. De manhã, minha esposa e eu contamos a nossa história e como a Bíblia mudou a nossa vida. Nós não estaríamos aqui se não fosse pela palavra de Deus, se não fosse pelo estudo da palavra de Deus. O diabo, obviamente, que sabe muito bem do quanto a Bíblia é determinante, importante, vital na vida das pessoas. E é por isso que ele tenta destruí-la já faz muito tempo. E por isso eu escolhi falar essa tarde sobre esse tema, a Bíblia sob ataque. E você vai entender, então, qual é a proposta do que eu quero falar para vocês. Então, eu quero começar lendo aqui com vocês, João 17:17. Eu citei esse texto pela manhã e quero lê-lo de novo aqui com vocês. João 17, verso 17. O que Jesus diz a respeito da Bíblia mesma. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Esse é um tipo de texto muito estranho para uma sociedade relativista como a nossa, né? Porque nós vivemos numa época em que as pessoas dizem assim, algumas, né? Os relativistas. Isso aí é antiquado, não existem mais verdades absolutas. Já ouviram isso? Não existem verdades absolutas. Quando alguém falar isso para você, você tem uma forma de responder educadamente, mas colocando a pessoa numa situação meio complicada. Se alguém chegar para você e disser assim, amigo, não existem verdades absolutas. Você pergunte, e essa que você falou? É uma verdade ou não? Ele vai ficar numa situação meio complicada, porque se ele disser, olha, o que eu estou dizendo é verdade, então você acabou de se contradizer, porque você diz que não há verdades, mas você crê na sua verdade. A sua é. Mas se ele não quiser ficar numa situação complicada, filosoficamente complicada, logicamente complicada, e disser assim, não, nem o que eu falei é verdade, então você pode estar enganado. E pode ser que exista uma verdade absoluta. Percebeu o problema criado por um relativista? Na verdade, o que um relativista quer dizer para você é o seguinte: não existem verdades absolutas, exceto a verdade absoluta de que não existem verdades absolutas. Pegou? Eu vou repetir. Não existem verdades absolutas, a não ser a minha. Mais fácil, né? A não ser a minha verdade, de que não há verdade. Isso é absurdo. É autocontraditório. A verdade existe
E para nós cristãos, a verdade é uma pessoa, é Jesus. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E a vida de Jesus, os ensinamentos de Jesus, que não estão só nos evangelhos, porque tem uma falácia sendo espalhada hoje em dia, que diz assim, eu só sigo o que Jesus falou. Outras partes eu não dou tanta importância. Mas quem foi que inspirou os profetas? Não foi Deus? Na pessoa do Espírito Santo? Então, o que Moisés escreveu, o que Isaías escreveu, o que Abraão não escreveu, viveu, o que Jonas, o que Miqueias escreveram, é a palavra de Deus. Percebeu? O mesmo Deus que no Novo Testamento fala e tem suas palavras registradas por inspiração por Mateus, Marcos, Lucas, João e Paulo. Não é verdade? Então, toda a Bíblia é a palavra inspirada de Deus. Não caiam nessa conversinha de que, eu só sigo o que Jesus disse e que está nos evangelhos. O que não está ali, eu não dou tanta importância. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Toda a Bíblia é a verdade, do Gênesis ao Apocalipse. Quem somos nós para querer selecionar o que é e o que não é inspirado? Eu já vou dizer por que algumas pessoas têm feito esse exercício, mental aí, mirabolante, que na verdade picota a Bíblia Sagrada, né? Mas enfim, para nós a Bíblia é a verdade, é a palavra de Deus. Já temos lá a apresentação na tela? Beleza? Vamos lá então. A Bíblia sob ataque. Deixa eu fazer uma propaganda para vocês. Eu tenho feito aí na Sala 57 uma série que era para ser uma trilogia, virou uma hexalogia. Não sei se essa palavra existe, né? Eram 3 temas e Deus foi me mostrando mais e mais e mais, viraram 6. Já é uma série, quase uma semana de oração, né? Então a série, ela tem como título geral, ali está 5, mas é que ontem eu tive a ideia de colocar uma sexta. Aí eu mandei uma mensagem lá para o pastor da Sala 57 e falei, pastor, você me dá mais um domingo? Claro, pastor, fica à vontade. Então já são 6, tá? Vou ter mais 3 agora. Mais? Não, acho que 6 está bom já, por enquanto, né? Então Therion, as bestas do Apocalipse e a batalha final. Therion é a palavra grega para besta, monstro, ok? Quando você lê no Apocalipse lá, a besta do mar é a Therion do mar, a besta da terra, a Therion da terra. É uma série em que eu estou mostrando como Satanás vem utilizando as bestas como instrumento de atuação no mundo. A besta do abismo, Apocalipse 11, as bestas da terra e do mar, ou do mar e da terra, na ordem certa, em Apocalipse 13, e caiu a ficha, não posso deixar de falar de Apocalipse 17, né? Que é a besta montada num animal, né? É uma mulher montada numa besta, né? É lá de 17. Então vai ser o penúltimo tema. E o último vai ser a resposta de Deus sobre as 3 mensagens angélicas. Então se você quiser madrugar com a gente, 5 da manhã, a gente acorda ali, né? E eu tenho feito aos domingos essa série. Tem mais 3 domingos pela frente, tá bom? É um fenômeno, né? Porque todos os dias milhares de pessoas estão ali reunidas, orando, buscando a Deus, né? Estudando a Bíblia. A cada domingo eu tenho pregado para quase 5.000 pessoas. Isso é algo maravilhoso. Eu não sei se eu posso dizer que é isso, mas eu acho que é já a chuva serôdia, né? É Deus capacitando, dando instrumentos para a gente alcançar milhares de pessoas instantaneamente. Estou lá na sala de jantar, porque eu não quero acordar minha família, né? Então, eu estou lá na sala de jantar. Aquele quadro atrás de mim, naquele momento, é um presente que o irmão lá de Mogi, né, nos deu. Não aqui, né, lá em casa, quando aparece na sala 57. Então, eu estou ali, em casa, e pregando para tantas pessoas. Isso é maravilhoso, né? Isso é algo que Deus possibilitou para esses últimos dias. Muito bem. Então, nessa série ali, das bestas, eu tenho mostrado, quem está acompanhando percebeu já, que Satanás está especialmente irado contra um povo e contra a palavra. Irou-se o dragão contra a mulher e foi fazer guerra ao restante da sua descendência. Quem? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Os mandamentos estão contidos na palavra. O diabo odeia a palavra. E por quê? Porque ela é lâmpada para os nossos pés. Porque ela transforma, porque ela salva, porque ela conduz para Jesus. E Jesus é o Salvador, e o diabo não quer que ninguém se salve. O diabo não quer que ninguém tenha a mente esclarecida a ponto de discernir seus enganos. Então ele odeia a palavra de Deus.
Ele usa as bestas lá para tentar destruir não só o povo que ama a palavra, como também a palavra. Eu vou mencionar aqui apenas de passagem 4 textos, estão na tela, você pode depois conferir na Bíblia. Um nós lemos de manhã, a Débora e eu quando pregamos aqui, eu li com vocês João 8,32, que diz? E a verdade os libertará. Povo da Bíblia, vocês têm que saber de cor as passagens, né? Conhecereis a verdade vos libertará. João 17, acabei de ler. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Quem disse isso? Jesus. Então, Jesus, que é Deus, está dizendo para nós que a Bíblia é a verdade. Ponto. Vou eu discutir com Deus? 2 Timóteo 3,16, o que diz? Toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para um monte de coisas. Para ensinar, para repreender, enfim, toda a Escritura. E quando Paulo disse isso, nem tinha ainda o Novo Testamento. Logo, ele estava se referindo primeiramente ao Antigo Testamento, que alguns dizem que foi abolido, que já ultrapassado. Não é o que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo que a Escritura é inspirada por Deus e é útil. E João 5,39. Parabéns, gente, vocês estão afiados. Jesus estava repreendendo os fariseus, mas ele disse uma verdade importante. Porque os fariseus, curiosamente, olha o que Jesus disse: vocês, fariseus, examinam as Escrituras porque pensam que nelas vocês encontram a vida eterna. E está certo, mas não querem vir a mim, que sou a vida eterna. Era um paradoxo, né? Porque eles estudavam a Bíblia e não estavam reconhecendo que Jesus era a figura central da Bíblia, para quem todas as Escrituras apontavam e apontam. Mas nessa repreensão, Jesus está dizendo o seguinte: olha, examinem mesmo, está certo. Examinar a Bíblia é o que temos que fazer, né? Então, esses 4 textos e muitos mais que eu poderia citar, nos mostram que toda a Bíblia é inspirada e é a verdade absoluta de Deus, certo? Louvado seja Deus porque nós pertencemos a uma igreja que crê nisso, enquanto outras já não mais creem nisso. A nossa crença fundamental número 1, se você pegar lá o livro Nisto Cremos, ou o Tratado de Teologia Adventista, que trazem, né, essas nossas 28 doutrinas fundamentais, agrupadas em algumas crenças fundamentais, a primeiríssima delas diz o seguinte, vamos ver de novo ali? Relembrar? Pode colocar um pouco maior na tela aqui? As Escrituras Sagradas, o Antigo e o Novo Testamentos, obrigado, são a palavra de Deus escrita. Olha aí, o Antigo e o Novo Testamento são a palavra de Deus escrita. Jesus é a palavra de Deus em carne humana. A Bíblia é tipo Jesus, é a palavra escrita, dada por inspiração divina. Não foram os homens que escreveram, foi o Espírito Santo que deu as ideias. E eles colocaram o texto ali do jeito deles, mas dado pelo Espírito Santo. Os autores inspirados falaram e escreveram ao serem movidos pelo Espírito Santo. Nessa palavra, Deus transmite à humanidade o conhecimento necessário para a salvação. As Escrituras Sagradas são a revelação infalível, suprema e repleta de sua autoridade e de sua vontade. Constituem o padrão de caráter, a prova da experiência, o revelador definitivo de doutrinas e o registro fidedigno dos atos de Deus na história. É isto aqui, certo? É a palavra infalível de Deus e normativa. Tem gente que não gosta mais dessa palavra. Pessoas que vivem no século XXI odeiam normas, odeiam regras e mal se dão conta de que elas são tão importantes, né? Quer um exemplo? Eu poderia subir aqui nessa parede e me atirar para baixo aqui desafiando a gravidade? Poderia, né? Mas quebraria a cara, a perna, o braço, sei lá o que, né? Eu teria consequências, né? Deus criou as leis da física, da biologia e morais, as leis morais também, para o nosso bem. O mesmo Deus que diz, não pule de cima de um prédio porque você vai se arrebentar, não é que Deus diga isso, mas é óbvio, né? É só você estudar um pouquinho ou experimentar um pouquinho, né? A gente cai, né? O mesmo Deus que estabeleceu esta lei para o nosso bem, porque se não tivesse lei da gravidade, ou a gravidade funcionando, você sairia flutuando, a atmosfera iria para o espaço, não ficaria ali aderida à Terra, a água também iria para o espaço, enfim,
Não teria como haver vida, estrelas, nada. A gravidade é importante, louvado seja Deus por ela. Não matarás, não furtarás, lembra do sábado, é o mesmo Deus. Então as leis morais também existem para o nosso bem. As normas que Deus colocou em sua palavra não são para nos impedir de ser felizes, pelo contrário. É para desfrutarmos do que é bom dentro dos limites que Deus criou, porque ali você encontra segurança e bênção. Fora desses limites é por sua conta e risco. Você pode até encontrar prazer fora disso, mas vai ter consequências deletérias, tristes, traumáticas. Entendeu? Por isso que a nossa crença fundamental número 1 diz: a Bíblia é a palavra de Deus, Antigo e Novo Testamento, inspirada pelo Espírito Santo, ela é infalível, não é inerrante, mas não tenho tempo de explicar isso agora, mas ela é infalível, sua mensagem é infalível e ela é normativa. Nós, adventistas, pensamos assim. Ah, mas eu não penso assim. Tudo bem, mas você não é adventista então. É tipo assim, eu sou adventista, mas eu não guardo sábado. Como é que pode isso? Eu sou adventista, mas eu não creio no advento. Então isso é outra coisa, né? Fica à vontade, aqui é seu lugar, pode ficar com a gente aqui, mas você tem que ser adventista. Vamos resolver esse assunto logo, né? Vamos batizar esse camarada aí, porque tá complicado, né? Então, se ele não aceita que a Bíblia é a palavra inspirada de Deus, como está na crença número 1, pode ficar aqui com a gente, vamos junto, vamos ficar na igreja e tal, mas tem que resolver esse assunto. Porque você não pode ser um adventista que não crê no pilar fundamental dessa igreja, que é a Bíblia Sagrada. Ok? Eu entendi isso quando eu me converti. Que se eu quisesse ser um adventista do sétimo dia, eu tinha que crer, primeiramente, naquela que é a fonte de tudo mais. Naquele livro que é a fonte das doutrinas nas quais eu passei a crer. Eu creio no santuário celestial, eu creio que os mortos estão dormindo no pó da terra até a volta de Jesus, no caso dos salvos. Eu creio no sábado como dia de guarda permanente. Eu creio... que mais? São 28. Casamento heteromonogâmico. Eu creio em tudo isso, porque tudo isso está na Bíblia. E a Bíblia, para mim, é normativa, ponto. Quer discutir isso? Fica à vontade, mas, repito, já começa a sair dos limites do que é um adventista do sétimo dia. Eu sou um. Eu creio nessas 28 doutrinas e eu creio nessas crenças fundamentais. Por quê? Porque a igreja inventou? Não, porque está na Bíblia. Nenhuma de nossas crenças é de invenção, sequer de Ellen White. Ela simplesmente confirmava isso com visões depois que os pioneiros estudavam muito e muito tempo aquelas doutrinas. É um erro pensar que Ellen White que inventou isso. Eu dou estudo bíblico há 30 anos. Nunca usei Ellen White em um estudo sequer. Não precisa. Eu ensino todas as doutrinas bíblicas na Bíblia. E claro que o Espírito de Profecia é uma doutrina, né? E louvado seja Deus por esse presente que Ele deu para a igreja. Mas não é uma segunda Bíblia. Nossas 28 crenças, doutrinas, nossas crenças fundamentais são bíblicas, unicamente bíblicas. Isso é ser um adventista do sétimo dia. Embora alguns hoje estão tentando fazer uma coisa muito estranha, né? Que é criar um novo tipo de adventista que não crê como crê um adventista. Eu acho isso muito esquisito, confesso a vocês. Vamos lá. Já mostrei aqui os textos para vocês. Vejam. Por muito tempo, o diabo tentou destruir literalmente a Bíblia. Não dá para ler ali, está muito o pequeno texto, né? Mas essa reportagem, ela fala, essa matéria, sobre os tempos de perseguição. Não sei se dá para ver aqui, ó. Em 1427, o Papa fulano, não consigo ler. Mas resumindo aqui, né? Durante muito tempo, séculos, o diabo queimou Bíblias e queimou tradutores da Bíblia. Você sabe disso. Leia o Grande Conflito para você ver. Quanta gente morreu pelo pecado de ter traduzido a Bíblia para a língua do povo. Lutero por pouco não foi morto, que traduziu para o alemão a Bíblia, né? Quem traduziu para o inglês foi queimado na fogueira. Então, o inimigo tentou literalmente destruir a Bíblia e seus tradutores, mas não conseguiu. Graças a Deus, ainda hoje, especialmente hoje, a Bíblia é o livro mais impresso, vendido, traduzido no mundo. Amém?
Amém. Temos aqui o irmão Marcelo, né, da editora Mundo Cristão, uma editora que imprime Bíblias, distribui Bíblias. Eu estou aqui como representante da CPB, Casa Publicadora Brasileira. Imprimimos aos milhões Bíblias ali na CPB, não as produzimos, isso vem da Sociedade Bíblica do Brasil. Mas a gente imprime lá por encomenda da SBB. Gente, é muita Bíblia. O diabo tentou, não conseguiu. Voltaire, lá o revolucionário, né, da Revolução Francesa, disse que iria destruir o cristianismo. A casa dele virou um depósito de Bíblias depois, lá na França. Ninguém consegue destruir a Bíblia. Tentaram de tudo, fogueiras e mais fogueiras, não conseguiram. O diabo mudou de tática. E hoje ele diz assim, ele age assim, né? Tá bom, fica com a sua Bíblia aí. Mas não precisa crer lá naquela história de Adão e Eva, né? Fica com a sua Bíblia, mas segunda vinda de Cristo literal, quem acredita nisso, gente? Né? Sábado foi abolido. E assim vai, sabe? Reinterpretando, adulterando, atualizando a Bíblia e descaracterizando o texto sagrado. Como não conseguiu destruir por fogueiras, ele tenta agora mudar o que é a verdade. E nessa tarde eu vou analisar com vocês algumas dessas artimanhas satânicas. Não vai dar para falar de todas elas, porque o repertório é muito vasto. Ele tem um prato para cada gosto. Eu vou pegar talvez as principais, ou as que estão na moda, digamos assim, né? Vamos lá. Esse gráfico aqui, que por sinal foi feito por um colega lá da CPB, o meu colega Flávio Carvalho, da Vida e Saúde, na parte de cima ele mostra o que é a crença bíblica no relato literal da criação. Nós, adventistas, cremos assim. Adão e Eva foram personagens históricos, reais. Não fosse assim, Jesus, por que ele é chamado segundo Adão? Né? Por que Jesus se referiu a Adão e Eva como personagens literais, históricos? Você fica com Jesus ou com esses que estão dizendo que Gênesis é um mito? Né? Então, a parte de cima do gráfico, aquela linha ali azul e esverdeado, não sei que cor é aquela, é o relato bíblico literal da criação. A parte de baixo é a criação bíblica como um relato metafórico, como muitos evangélicos hoje estão acreditando, que é uma metáfora, uma alegoria. Vamos analisar de perto então isso aí. Se foi literal, nós temos o quê? 6 dias literais de 24 horas, o Éden original, e aqui o 7º dia como memorial dessa criação literal. Se não foi literal, até o sábado perde sentido, todo sentido, certo? Avançando. Adão e Eva falharam na prova de obediência, então aqui nós chamamos de evento da queda, a queda moral dos nossos primeiros pais, que trouxe o conflito para a terra, né? Por isso mesmo, Jesus teve que morrer na cruz. Se fez homem, Deus se fez homem, e morreu para nos libertar do quê? Pagar a conta do quê? A conta que os nossos primeiros pais tinham contraído, a dívida. Ele veio nos redimir, nos resgatar. Se Adão e Eva não foram literais, e o Gênesis 3, que narra o pecado, não é um capítulo literal também, Jesus veio fazer o quê? É por isso que muita gente hoje encara Jesus como apenas um revolucionário, um agitador político, morreu contra o Império Romano e coisas parecidas. Diluem aquilo que é o mais importante na história da redenção. Jesus morreu por você, para salvar você. A Débora falou de manhã, né? Ele não veio só dar o exemplo de boa pessoa, ele veio como redentor da humanidade. Ele também é o nosso exemplo. Mas mais do que isso, e sobretudo, ele é o nosso redentor, incomparável. Porque ele era Deus homem para começar, eu não sou isso. Porque ele nasceu de uma virgem, nenhum de nós aqui nasceu miraculosamente assim. Ele nasce sem a natureza propensa para o pecado, nenhum de nós aqui tem isso. Ele é muito mais do que apenas um modelo. Ele é o nosso redentor perfeito. Ele é o incomparável Jesus. Mas isso deriva da crença de que Gênesis 1, 2 e 3 são literais. Mas Jesus prometeu que sairia da tumba como vencedor da morte, e ele saiu de lá. A tumba está vazia. E saiu de lá porque ele é Deus. Ele é o Senhor da vida. Ele ressuscitou e prometeu que vai voltar, né?
O clímax da história é a volta de Jesus, é o reino eterno, que ele trará, não vai ser uma obra humana, o reino dos homens, né? Aqui na terra. As 3 mensagens angélicas são o recado final de Deus para a humanidade, e finalmente teremos o Éden restaurado. Mas o Éden nem existiu, vai restaurar o quê? Percebeu? Então nós cremos dessa forma. É uma história real, é a história da redenção, né? E teremos de volta, o Apocalipse fala disso, teremos acesso à árvore da vida. Mas se aquela árvore do Gênesis ela é um mito, por que eu vou crer que a árvore da vida lá do Apocalipse é literal? Passa a ser mito também? Se Deus não foi capaz de criar o mundo em 6 dias, a vida na Terra, em 6 dias literais de 24 horas, por que eu vou crer que Ele vai ser capaz de recriar a Terra após o milênio bíblico? Percebeu? As implicações teológicas de você desprezar o relato da criação, da queda, do dilúvio. Dilúvio. Jesus compara com a sua segunda vinda, não é verdade? Como foi nos dias de Noé, também será no fim pouco antes da volta de Jesus. Se o dilúvio foi um mito, por que Jesus vincula o dilúvio diretamente à sua segunda vinda? Ele queria que as pessoas também pensassem que fosse um mito a segunda vinda? Não, é porque foi real. Há evidências, eu não tenho tempo de falar disso hoje, mas eu já escrevi sobre isso em meus livros. Há evidências geológicas, paleontológicas, históricas do dilúvio. Tem muita evidência para quem quiser acreditar. Ok? Essa é a nossa convicção, é a nossa crença, mas há os que pensam diferente, que creem que o relato ali é mitológico, é alegórico, metafórico, né? Então fica assim, ó, não foram dias literais, foram eras. Então cada dia pode representar 1000 anos, 1 milhão de anos, 1 bilhão de anos, tanto faz. São eras. E já começa a complicar a história já, né? Certo? Evolução em milhões de anos. E aqui entram os evoteístas. Não só católicos. Tem vários evangélicos hoje, muitos evangélicos que já creem em Darwin e na Bíblia. Tentam acomodar. Não dá. Não dá, porque se você coloca o darwinismo aí na história, junto com a Bíblia, o que vai acontecer? Não existiram apenas Adão e Eva, existiram hominídeos, né? Como é que o Papa pensa? Estou reproduzindo o pensamento do Papa. Havia vários hominídeos na Terra ali, semi-humanos, meio macacos, né? Aquela coisa toda, e aí chega um momento da evolução em que Deus vê uma espécie daquelas ali, razoavelmente já evoluída, e ele coloca uma alma imortal dentro dela. 2 erros de uma só vez. Primeiro, é da macroevolução. Segundo, da alma imortal, que não é bíblico também. Deus coloca uma alma e aquele se torna homo sapiens sapiens. Então, dali começa Adão e Eva e tudo mais, né? Quantos erros teológicos a gente cria com essa crença? Primeiro, até haver homem e mulher, que Deus achou que podia ser Adão e Eva, já teve um monte de mortes, né? Já morriam hominídeos, já morriam répteis, que evoluíram para ser depois hominídeos, já morriam lá os primeiros seres vivos, na história evolutiva que não existiu, né? Então, a morte sempre existiu. Deus criou a morte, percebeu? Seleção natural sempre existiu. O mais forte, o mais bem adaptado é que sobrevive, os outros que fiquem para trás. Seleção natural é uma coisa cruel. Jesus nunca pregou isso, ele falava que nós temos que cuidar dos mais fracos. Mas o pensamento darwinista levado a extremos dá no nazismo. Hitler era leitor de Darwin, só para vocês terem uma ideia. Eu tenho lá em casa o livro, De Darwin a Hitler. E graças a essas ideias evolucionistas que Hitler alimentou, ele desenvolveu aquela ideia nefasta da eugenia. Já que a humanidade está em evolução crescente, eu vou dar uma acelerada no processo. Seleção artificial. E quem são os mais evoluídos e os menos evoluídos? Bom, mais evoluída é a minha raça. Espertinho, né? A raça ariana é mais evoluída. Quem fica para trás? Os negros, os homossexuais, os judeus. E começou a matar todos eles. Eu estou dizendo que Darwin era nazista? Claro que não, isso é um absurdo. Nem tinha essa ideia na época. Mas eu estou dizendo que ideias têm consequências. Ideias têm consequências. O tipo de cosmovisão que você adota para você
vai interferir em seus julgamentos, em suas atitudes, certo? Não é que todo darwinista vai virar um nazista, claro que não, mas um virou, e deu no que deu. Então, esse pensamento de seleção natural, ele é fato nesse mundo de pecado, mas é cruel. Eu não consigo conceber um Deus de amor que tenha criado a seleção natural e a morte como um elemento filtrante da vida. Morte, vida, morte, vida, morte, vida, doença, doença, doença. Ah, agora chegou o ser humano evoluído. Não, eu preferia ser ateu. E eu conheço muita gente que virou ateu porque começou sendo evoteísta. Já leram a história de Roger Murnau? Aquele do livro Viagem Sobrenatural? Se eu não me engano, era ele. Ele era um evolucionista ateísta, como um católico, e chega um momento que ele começa a rejeitar Deus, porque começou a haver incompatibilidade de ideias, e um Deus tirano como esse não dá, eu não quero saber desse Deus. E muita gente se afasta de Deus. Ponto para o diabo. Para ele está tudo bem. Percebeu? Fica com a sua Bíblia aqui. Eu não consigo queimá-la mesmo, né? Fica com ela. Mas adote o evolucionismo junto. E aí ele consegue o que ele quer também. Fique com a Bíblia, mas adote uma visão relativista. Dá no mesmo. Leva para a igreja a Bíblia debaixo do braço, desodorante, como alguns falam, né? Leva o desodorante debaixo do braço, mas nem abra em casa. Põe lá no criado mudo, ela fica muda junto com ele. Não pode mais falar criado mudo hoje em dia, né? Politicamente incorreto. Põe lá no... O que eu chamo agora? Naquela mesinha pequenininha lá da cama. Né? A mesa de apoio. Tá, vamos lá. Põe na mesa de apoio. E a Bíblia não é mais o teu apoio, ela é só um elemento decorativo. Ponto para o diabo. Tem um monte de Bíblia em casa decorando a estante, mas não lê. Ponto para o diabo. Percebeu? Ele só mudou a tática, mas o objetivo é o mesmo, afastar as pessoas da Bíblia. Vamos lá. Então fica assim, ó. Se foram eras, ninguém pecou, porque o relato da queda está lá em Gênesis 3, naquele bloco que eles dizem que é mito, né? Se não houve pecado, então, lá em cima, né, está a cruz, né? A cruz, a história da redenção e da cruz não tem sentido. Repito, Jesus passa a ser só um profeta, um filósofo, um sábio ou até um revolucionário, como alguns querem, né? Não tem por que pagar o que não existiu. Aliás, tem muita gente hoje que já está pregando dentro das igrejas que o pecado não existe. Já viram isso? Pecado é um problema social. Fome, racismo. Não estou dizendo que não seja pecado isso também. Já vou falar disso daqui a pouquinho. Mas pecado é só um problema social. Discriminação, intolerância. Tá aí. Assistir filmes impróprios. Pornografia, adultério, práticas homossexuais, isso aí é pecado ou não é? Para esse pessoal não é, entendeu? Pecado é algo social apenas. Deriva de uma visão humanista secular da Bíblia também. Está lá, mas é para aquele tempo só, gente. Eram problemas daquele tempo, não tem que ver com o nosso tempo, né? A tumba está fechada. Porque Jesus era apenas humano, foi um grande homem, grande líder, mas não ressuscitou, né? Eu já vi pastor evangélico dizendo nas redes sociais que, não sei se ele ressuscitou ou não, nem importa. O que importa é o exemplo que ele deixou. Gente, eu li isso e não acreditei. Um pastor evangélico dizendo que não importa tanto assim se Jesus ressuscitou, porque eles desmistificam os milagres. A Bíblia é encarada de uma maneira totalmente humanista e utilitarista, usam para causa, mas não creem mais nos milagres. Eu me assusto com essas coisas, sabe por quê? Quando eu vejo no nosso meio, porque eu vivi isso. Repito, eu falei de manhã, eu era um católico da teologia da libertação. E os nossos professores, os autores que nós líamos, pensavam bem assim. Não é que Moisés e o povo passaram ali pelo Mar Vermelho aberto, não, era uma maré baixa. Eles passaram com água pela cintura. Está vendo? Todos os milagres são desfeitos. Ressuscitou? Não sabemos. E não importa. O que importa é que Jesus foi um exemplo de revolucionário, um exemplo de alguém que se insurgiu contra o império. E nós temos que seguir o exemplo dele. Isso é perigosíssimo. Isso é um outro evangelho.
É o título de um livro muito interessante, sobre progressismo cristão. É um outro evangelho, não é o evangelho bíblico. Você percebe as implicações de adotar essa ou aquela visão? Não é um detalhe. Isso é um detalhe, né? Volta lá para mim o gráfico. E aí culmina com o seguinte, deixa eu dar um zoom aqui. A tumba está fechada, a visão da humanidade é limitada, Jesus voltará. Eu nunca tinha ouvido em volta de Jesus quando era católico da libertação. Nós falávamos assim, nós temos que implantar o reino de Deus na terra. Como que é isso aí? Pela política, pela justiça social. E hoje a conversa é a mesma, né? Salvar o planeta e tudo mais. Eu fui ouvir falar de segunda vinda de Cristo em glória e majestade quando estudei a Bíblia com aquele adventista no ensino médio. Primeira vez que eu ouvi falar disso. Embora o credo, que era repetido nas missas, já dissesse isso, né? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, eu não lembro agora, único Filho, nosso Senhor, que há de vir julgar os vivos e os mortos. Há de vir. Estava lá. A gente falava da boca para fora e não prestava atenção. Mas estava lá. Só que a ideologia é tão forte, no caso de nós que seguíamos da libertação, que a gente não se dava conta disso. E às vezes até fazia uma releitura. Há de vir. Quer dizer, nós é que temos que fazer com que o reino seja implantado. Depois eu fui descobrir na Bíblia que a pedra vai vir do céu sem interferência de mãos humanas. Daniel 2. Depois eu fui descobrir na Bíblia que Jesus vem com a sua glória para destruir os reinos do mundo, a injustiça social, para destruir a desigualdade, tudo que não presta, e estabelecer seu reino eterno de paz, justiça e amor. Eu descobri isso estudando a Bíblia, isso. E aí o que acontece? Se ele não vai voltar, quem vai nos ajudar? Porque nós já descobrimos que sozinhos não damos conta do recado. Talvez sejam os ETs. Já ouviram essa conversa? Ufologia, né? Alguns anos atrás, isso era visto como bobagem, né? Loucura. Mas já estão falando sério desse assunto. Inclusive no Vaticano, que tem um observatório astronômico, e teve alguns diretores desse observatório que criam e creem que um dia faremos contato com uma raça superior alienígena. Um desses padres astrônomos chegou a dizer, numa entrevista, que ele teria o maior prazer de batizar um ET. Olha que coisa interessante, né? Falou isso. Cientistas famosos como Carl Sagan, Stephen Hawking, morreram crendo que um dia faríamos contato. Esse é um outro assunto, dá pano para manga, eu tenho palestras no meu canal sobre extraterrestres, que o saudoso pastor lá do Está Escrito, George Vanderman, chamava de brinquedos de um anjo caído. Brinquedos de um anjo caído. Discos voadores e extraterrestres e tudo mais. Sim, porque a ajuda tem que vir de fora, mas eu já excluí a segunda vinda de Cristo, porque isso é uma crença cafona, brega, antiquada. Então e agora? De onde virá a ajuda? Quem sabe extraterrestres possam ser a solução, né? Complicado, né, gente? Tem que pensar muito bem. Vamos lá, pode pôr para mim a tela ali. Pensar muito bem naquilo que a gente adota aí como cosmovisão, né? O diabo também usa pseudociências, ideias absurdas para descredibilizar a Bíblia e o cristianismo. E uma delas, eu parei de falar disso porque eu cansei. Mas se alguém quiser conhecer o assunto, tem uns 30 vídeos no meu canal. Tá? Eu entrevistei físicos, adventistas, cientistas, fiz experimentos sobre a tal da teoria da Terra plana. Teoria é muito falar teoria, né? A ideia da Terra plana. Enfim, não vou nem gastar tempo com isso, mas assim, o que aconteceu? Por que eu me meti nesse assunto? Porque eles estavam associando, especialmente a mídia de fora, associando essa ideia com o criacionismo. Aí eu não aguentei. Não, peraí. Não temos nada a ver com isso, né? Criacionistas não pensam assim. Criacionistas desde sempre souberam e sabem que a Terra é esferoide, é um globo, gira em torno do Sol, em torno de si mesma. Temos os ciclos por causa disso, né? Temos pôr do sol porque a Terra não é plana, né? E uma série de fenômenos. Eu tenho dito assim, que uma pessoa normal crê nisso, Terra plana, já é um absurdo. Um cristão que tem a Bíblia crê nisso, é um absurdo ao quadrado. Um adventista crê nisso, aí eu já não sei mais nem o que dizer. Porque Ellen White escreveu sobre isso, sabiam?
2 textos apenas para vocês agora aqui, já que vocês são adventistas. Pode aumentar a tela para mim? Ali. Caminho a Cristo, gente. Caminho a Cristo, tá? Página 44. No incomparável dom do seu Filho, Deus envolveu o mundo inteiro com uma atmosfera de graça, tão real como o ar que circunda a pizza. Né? O prato. Não. Mas tem que ver a língua original. Beleza, é inglês, não é nem hebraico. No inglês está globe. É o globo. Não tem, né? O globo. Todos os que escolherem respirar essa atmosfera vivificadora viverão e crescerão e etc. Outro texto interessante, ela não só afirma a esfericidade da Terra, quanto também o sistema heliocêntrico. O Sol está no centro e a Terra gira em torno dele. E não essa ideia maluca de que a Terra seria uma pizza e em cima dela o Sol e a Lua pequeninos estariam girando. É assim que eles pensam, tá, gente? Tudo bem, cada um com a sua ideia, né? Mas, olha aqui. Mensagens Escolhidas, volume 3. Deus fez o seu sábado para o mundo chato. Esférico. O que é uma esfera? Uma bola. E outros textos mais, né? O mundo esférico. Quando o 7º dia chega para nós, nesse mundo arredondado, controlado pelo Sol, que governa o dia, em todos os países e regiões é o tempo para observar o sábado. Nos países em que não há pôr do sol, tem isso? Tem. Lá no norte, né? Noruega, Finlândia, Dinamarca, no inverno não tem pôr do sol. No verão não tem pôr do sol. No inverno só tem noite. Já vou explicar esse detalhe, que é bem curioso. Como é que o pessoal guarda o sábado lá? Tem jeito. Durante meses não tem pôr do sol, em que também não há nascer do sol. Durante meses, o período será calculado pelos registros mantidos. Fantástico, né? E ela não era astrônoma. Quando é verão, nesses países do hemisfério bem no norte lá, o sol faz esse movimento aqui no céu. Ele não chega a se pôr. Mas dá para saber quando é o ápice, o zênite e o nadir, a parte que está embaixo ali. Ou seja, meio-dia e aqui é o pôr do sol. Esse movimento no céu. Eles anotam os horários, os adventistas que moram lá. Quando é inverno, que a Terra tem um eixo inclinado, então ela faz isso aqui, o sol não vai iluminar aquela face, isso só acontece porque a Terra é uma esfera. Se não fosse, não tem como explicar esse fenômeno. Por quê? Meses de escuridão e meses de luz. O eixo está para cá, luz, luz, luz. O eixo está para lá, trevas, trevas, trevas. Eles têm os horários anotados. Então eles sabem quando é o pôr do sol e guardam o sábado tranquilamente. É o que Ellen White está explicando aqui. E para dizer isso, ela está dizendo duas coisas. A Terra é uma esfera e ela gira em torno do Sol, e não o contrário. Então, um adventista defender o terraplanismo, me desculpem, mas é abraçar a operação do engano. É predispor a mente para outras mentiras, fake news, falácias. Nós somos o povo da verdade. Nós temos que nos pautar pelo que é verdadeiro. Não espalhe fake news de nenhum tipo, irmãos. Se chegar para você algum tipo de mensagem aí no WhatsApp, no grupo da família, se questione. Pode ser da política, pode ser de ciências, pode ser de medicina, sei lá. Se questione. Será que é verdade? Porque se você espalhar, você está fazendo parte do sistema de engano, mesmo sem querer, na ingenuidade também. Nós temos que ser bereanos. O que são os bereanos? Que Paulo elogiou. Mesmo Paulo pregando, eles iam para a Bíblia para conferir se estava certo. Entendeu? Então, não é porque eu estou falando aqui na frente que você também vai aceitar tudo. Vá à Bíblia, pesquise, busque fontes seguras para formar as suas opiniões. Não acredite em tudo que você ouve por aí, gente. O mundo jaz no maligno. E o que ele mais se deleita em fazer é espalhar mentira o tempo todo. Alguém que prega o terraplanismo sendo um cristão está difamando o cristianismo. Porque pessoas que entendem do assunto vão pensar, esse pessoal aí não sabe nada. Um astronauta, pensa. Eu entrevistei o Marcos Pontes, anos atrás, antes de ser político, tá? Já estou explicando aqui. Só quando ele é astronauta, só. Entrevistei para uma revista nossa sobre criacionismo.
Ele é mentiroso, então? Ele foi para o espaço. Ele atravessou o domo, que cobre a Terra, e segundo os terraplanistas é intransponível. Ele foi para o espaço, esteve na estação espacial, voltou. Eu conversei com a esposa do Amir Klink. Ele circunnavegou a Antártida. Para os terraplanistas, a Antártida é a borda da pizza. Olha que loucura. Então é um monte de gelo que circunda o disco, tá? Impossível você navegar isso tudo num barquinho à vela. Mas a Antártida, do tamanho que ela tem real, dá para fazer. O Amir Klink fez isso. Circunnavegou a Antártida. Ele é mentiroso também? Todo mundo que fez coisas grandiosas como Amir Klink, como Marcos Pontes, como os astronautas, os cientistas da NASA, são todos mentirosos. Quem sabe a verdade é o cara que está sentado atrás do computador vendo um monte de site de bobagem. Fiquei nervoso, né? Mas é para ficar mesmo, né? Esse pessoal sabe tudo. Às vezes, são pessoas que nunca fizeram um voo para outro continente. Como voos impossíveis, tipo Santiago, Sydney, na Austrália. Se a Terra for plana, esquece, não dá para fazer. Mas se ela for um globo, fácil. Você sai do Chile, voa pelo Pacífico e chega na Austrália. No tempo que tem que levar. Exatamente. Eu paro por aqui. Se você tem alguma dúvida sobre isso, respeitosamente eu convido você a ir ao meu canal e procurar no YouTube e procurar a playlist Terra Plana, interrogação. Tem 30 vídeos lá sobre isso, tá? Não vamos espalhar fake news, espalhar ideias que trazem opróbrio à causa do Evangelho, né? Vamos avançar aqui. Que outros ataques Satanás tem feito à palavra de Deus? Eu fiquei assustado. Primeira vez que eu tive contato com a chamada alta crítica. Na época eu não sabia o que era isso, tá? Eu era um jovem católico, inocente, estava estudando a Bíblia com os adventistas, e aí o pessoal preocupado comigo resolveu promover um curso bíblico na paróquia. Eu fiquei feliz, pensei, finalmente, né? Vamos poder comparar aqui nossas crenças católicas com adventistas, né? Chamaram um ex-seminarista, eu não sabia na época, hoje eu sei, que era da teologia da libertação. Primeira aula, ele vai falar sobre o Êxodo. E assim, só faltava dizer que os hebreus eram os proletários e os egípcios os burgueses. Porque toda a linguagem era marxista. E ele fez aquilo que eu acabei de dizer para vocês. Não é que atravessou o Mar Vermelho, ele estava com a maré baixa ali e atravessaram com água para... Todos os milagres eram desfeitos e somente aproveitava na narrativa das histórias aquilo que fosse útil para a ideologia dele. Foi tão desastroso esse curso que os meus amigos católicos jovens não quiseram mais, porque ficaram, assim, chocados com isso. Até eles ficaram chocados. Naquele dia, eu não sabia. Eu estava tendo contato com algum tipo de alta crítica, que Ellen White condena, eu vou mostrar para vocês, ou progressismo cristão, ou chame do que você quiser. Mas é o tipo de ideologia que relativiza o lado sobrenatural da Bíblia. E instrumentaliza, usa a Bíblia com objetivos ideológicos. É isso. Gente, isso aconteceu há mais de 30 anos. E eu falei de manhã e repito, ver isso vindo para o nosso meio, graças à irresponsabilidade de algumas pessoas que acham que descobriram a roda, é assustador para mim. Porque são ideias que têm cheiro de naftalina. É coisa velha. Leonardo Boff é coisa velha. Frei Beto e suas ideias, com todo o respeito a essas pessoas, mas as ideias que eles pregam já são coisas superadas, antiquadas. O próprio Boff, Leonardo Boff, que era um dos que nós líamos muito naquela época, ele já não pensa mais como naquele tempo. Hoje ele já é um místico. Mãe Terra e coisas do tipo, é o que ele prega. Já não é mais aquele tipo de teologia da libertação clássica, marxista, embora eles neguem que seja marxista. É uma coisa mais mística hoje em dia, panteísta, panenteísta, né? Então, para mim, é muito estranho ver esses ventos ideológicos soprando por aqui, porque é algo que eu abandonei faz tempo já. E que eu descobri que não tem nada a ver com a Bíblia. Só usam a Bíblia com interesses outros, certo? Vamos lá. Então, o que ele vai descrever sobre a questão da alta crítica?
Na verdade, o que ela escreve contra essa alta crítica, que na verdade era o seguinte, né? Eram filósofos, teólogos e ideólogos que faziam esse exercício, né? De reinterpretar a palavra de Deus com a ótica humanista. Se você aplicar esses conceitos ao que o progressismo faz hoje, dá na mesma, quer ver? Olha só. Qual é a condição do mundo atualmente? Não é a fé na Bíblia hoje destruída tão eficazmente pela alta crítica e as especulações, como era pela tradição e o rabinismo nos dias de Jesus? No professo mundo cristão, mesmo nas professas igrejas de Cristo, quão poucos são regidos por princípios cristãos? Nos círculos comerciais, sociais, domésticos e mesmo nos religiosos, quão poucos fazem dos escritos ensinos de Cristo a regra do viver diário? Não acontece isso hoje também? Mais um texto aqui. Mesmo o estudo da Bíblia, como muitas vezes é feito nas escolas, está despojando o mundo do imprescindível tesouro da palavra de Deus. A obra da alta crítica, dissecando, conjecturando, reconstruindo, só faltou colocar assim, atualizando, né? Só faltou isso. Está destruindo a fé na Bíblia como uma revelação divina. Está despojando a palavra de Deus do poder de dirigir, enobrecer e inspirar as vidas humanas. Pronto, é o que o diabo queria. Tá bom, querem a Bíblia? Fiquem com ela. Não consigo destruir a Bíblia? Ok, fiquem com ela. Mas parem de crer nela. Parem de encará-la como a nossa crença fundamental número 1 diz. Palavra inspirada de Deus de capa a capa. Para com isso. Vamos dissecá-la. Vamos fazer conjecturações. Vamos filosofar. Mas não aceitar o texto como ele é. Pronto. Vitória. Não precisa mais nada, né? Outro texto. Os homens agem como se tivessem recebido liberdade especial de cancelar. Hoje está na moda cancelamento, né? De cancelar a Bíblia, a lei. Cancelar as decisões de Deus. Os estudiosos da alta crítica põem-se no lugar de Deus e revisam a palavra de Deus, alterando-a ou endossando-a. Isso me interessa, me serve. Ah, isso aqui não. Geralmente o que não me interessa é o que condena os meus pecados pessoais. Conveniente, né? Perceberam? Criticando ou endossando, dependendo do que me interessa na Bíblia. Dessa forma, todas as nações são induzidas a beber do vinho da fornicação de Babilônia. Esses proponentes da alta crítica acertaram as coisas de modo a adaptar-se às heresias populares destes últimos tempos. Se não podem subverter e torcer a palavra de Deus, se não podem ajustá-la a práticas humanas, eles a despedaçam. Gente, se ela não fosse uma profetisa, eu ficaria chocado com essas antecipações. É o cenário que estamos vivendo. A alta crítica era como chamavam no tempo dela, né? E os filhotes estão aí hoje. Teologias liberais, progressistas, chame do que você quiser, mas repito, o espírito não encare a Bíblia como inspirada. Não é a palavra de Deus, ela contém a palavra de Deus. Bonitinha essa frase, né? Parece tão legal, né? A Bíblia não é a palavra de Deus, ela contém a palavra de Deus. Isso é perigoso, hein? Aí está a heresia, nessa sutileza. Tipo assim, não é a palavra de Deus de capa a capa, ela contém aqui e acolá a palavra de Deus. Quem é que determina? Eu escolho. Nota, percebe o perigo? Não cai nessa conversinha, viu? Ela contém a palavra. A Bíblia não é a palavra de Deus, ela é a história de homens que andaram com Deus. Parece tão poético, né? Tão romântico. Mentira. Deus usou homens, 1 Pedro diz isso, né? 1:21, se eu não me engano. Deus usou homens especiais para, por meio deles, comunicar a sua palavra. Não é a história de homens que andaram com Deus. Isso é poético, mas não é fato. Não é o que nós cremos, né? Como nos dias dos apóstolos, os homens procuravam destruir a fé nas Escrituras pelas tradições e filosofias. Assim hoje, pelos aprazíveis sentimentos da alta crítica, evolução, espiritismo, teosofia, panteísmo. Ellen White, ela viu alguma coisa no nosso tempo aí, né? Panteísmo. Se bem que no tempo dela já tinha o Kellogg também pregando essas ideias. Eu tenho no meu canal uma palestra com o título Apostasia Ômega.
Assistiu? Irmãos, eu posso estar enganado, é uma ideia que eu estou desenvolvendo, né? Mas eu creio que nessa onda de relativismo, de dúvidas da palavra de Deus e também panteísmo pagão, estamos vendo o ômega que ela anunciou lá no tempo dela. O alfa foi o que Kellogg fez. E o que Kellogg pregava? Para Kellogg, o The Living Temple, né? O templo vivo, era o ser humano. Deus estava dentro dele. Kellogg trouxe para a igreja ideias panteístas, pagãs. Um homem tão inteligente. Não confie no seu próprio entendimento. Não te estribes na tua sabedoria, diz a Bíblia. Não é porque o cara é PhD nisso ou naquilo, que ele está livre de heresia se não se cuidar, se não estiver em comunhão com Deus. A mente mais brilhante do universo, pela arrogância, caiu. Eva era mais inteligente do que nós todos juntos, e todos os PhDs do mundo. Caiu. O ser humano se afasta de Deus, ele se torna fragilizado, sujeito à queda. Então, quem sou eu para pensar que sou alguma coisa? Quem sou eu para pensar que meu discernimento vale nessa batalha cósmica? Apegue-se a Deus, seja humilde. Creia na palavra de Deus como seu guia infalível, ou você vai cair no caminho também. Então Kellogg, ele incorpora elementos do panteísmo. Kellogg começa a pregar para os jovens. Olha a estratégia. Ele visitava os colégios adventistas e começava a colocar na mente dos jovens essas ideias. Os modernos Kelloggs têm feito o mesmo nas redes sociais. Em vez de usar sua influência para converter, salvar, trazer para o Evangelho, estão espalhando ideias, disseminando ideologias, que no fim das contas afastam de Deus e da igreja. Eu creio que estamos vivendo a apostasia ômega, neste momento, ou o ensaio dela para alguma coisa ainda pior. E ela disse que seria pior que o alfa, né? Vá ao meu canal, procure lá no buscador, ponha lá apostasia ômega. E tem um vídeo lá em que eu exploro esse assunto aí. Eu creio que vai ser interessante para vocês. Então, a tesoura é o símbolo, né, de picotar a Bíblia, né? A obra da alta crítica em dissecar, conjecturar, reconstruir está destruindo a fé na Bíblia como uma revelação divina. Está roubando a palavra de Deus do seu poder. O diabo não quer justamente isso, que você entenda, aceite e permita que o poder de Deus na Bíblia transforme a sua vida. Ele quer que você seja um cristão escravizado. Eu vi uma expressão esses dias aí que eu achei bem interessante. É uma possessão ideológica. Existe possessão demoníaca direta. A pessoa cai no chão, espumando, se retorcendo. E existe possessão ideológica. Ela está possessa e nem sabe. Porque uma ideia tomou conta dela. Uma ideologia tomou conta dela. E toda ideologia é idolátrica. Quando você coloca uma ideia, quer seja da direita ou da esquerda ou de sei lá de onde, qualquer ideologia que você coloca acima da palavra de Deus se torna uma idolatria. Tem um livro que fala disso, é o do David Koizes, é o Ilusões Políticas. Muito bom esse livro. E esse autor deixa bem claro ali que qualquer ideologia política, social, que seja, quando se torna algo que absorve totalmente a sua atenção e você coloca a religião em segundo plano, você já se tornou um idólatra. Está idolatrando uma ideia. Isso é perigoso. Toda idolatria é perigosa, né? Ok, vamos lá. Eu vou tentar resumir essa parte. Eu poderia dedicar muito tempo a isso, mas já tenho vídeos em meu canal, bastante aí, sobre as chamadas teologias identitárias ou contextuais. Quais são elas? Antes de falar quais são elas, olha só o que o nosso Tratado de Teologia Adventista, que é uma obra oficial da igreja, né? Tipo Nisto Cremos, né? Fala sobre isso. Nessas abordagens, nessas teologias, que são herdeiras da alta crítica que Ellen White condenava no século XIX, tá? Nessas abordagens não há um significado objetivo e normativo da Bíblia. Ao contrário, o que existe é uma leitura feminista, uma leitura negra, uma leitura asiática, uma leitura luterana ou ecológica também. Todos são vistos entre si como tendo sua própria validade, à medida que o horizonte do leitor emerge do horizonte do texto bíblico. Como é que funciona isso? Em lugar de permitir que o texto fale a você e mude a sua visão, você vai ao texto com a sua visão,
querendo adaptar o texto àquilo que você pensa. É bem diferente. Os pós-modernos colocam um peso muito grande no leitor, em detrimento do texto. Não importa tanto o que você está dizendo, e sim o que eu estou entendendo. Pera lá. As duas coisas são importantes. Mas no caso da Bíblia, o mais importante é o texto. O que o autor original quis dizer. Por isso que a gente estuda línguas bíblicas, hermenêutica, exegese, dedica tempo para entender, pega dicionário, pega concordância, porque eu quero entender o que o autor inspirado estava dizendo para aquele tempo e que mensagem vem para mim daquele tempo. Não vou agora pegar a minha visão de brasileiro do século XXI e querer importar para o texto, né? Aí você distorce o texto. É autocrítica. E tem muita gente fazendo isso. Quer ver? Existe a teologia feminista, tá? Aqui é bom fazer um parêntese bem destacado, que é o seguinte: eu não vou negar que existe machismo. Eu seria um tolo, né? Seria um tolo. Eu vi isso na minha família, né? Nos meus avós, e nem tinha culpa às vezes. Era uma coisa que vinha de gerações, né? Contamina a gente também. A gente tem que se descontaminar com o tempo, né? Pedir que Deus, com a sua infinita misericórdia, vá mudando o nosso pensamento também. Machismo existe. Racismo não existe. Quem seria eu para dizer uma coisa dessa? Existe. Há muitas pessoas que, ou declaradamente, ou oculta, né, de forma oculta, são racistas em relação a outras etnias. Um criacionista ser isso é absurdo. Um cristão adventista ser isso, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, né, o que Ellen White falava sobre racismo. Você poderá até se surpreender. É um absurdo. Porém, e aqui o diabo vem com o seu dedinho de novo, essas teologias de libertação foram contaminadas com essas ideias de que a Bíblia não é necessariamente a palavra de Deus. Esse é o problema, sabe? Não há mal nenhum em você ter políticas públicas e falar sobre o problema do racismo, né? Falar sobre o problema do sexismo, falar como Deus encara isso. Mas nós já temos a Bíblia para falar disso, já temos Ellen White para falar disso. Não precisamos importar ideologias que negam a inspiração. Você traz um cavalo de Troia para dentro da igreja. Não precisamos ser feministas para combater o sexismo. Nós temos que ser bíblicos, temos que ser cristãos. Eu não vou ter tempo de explorar isso, mas olha só, eu estive 2 vezes já lá em Seneca Falls, pesquisando, que é o local onde o feminismo moderno ele desponta para o mundo. Era uma igreja metodista, hoje é um museu feminista. Olha na placa lá, a data, dá para ver? 1848, não é por acaso. Manifesto Comunista, 1848. Família Fox, as pancadas misteriosas que inauguram o espiritismo moderno, 1848. Marx conhece Engels em 1844. Darwin começa a esboçar seu livro em 1844. Nessa casa, não aí, na família Fox, Hydelsville, não muito longe daí, é um pouquinho, mas também nos Estados Unidos. As primeiras batidas começaram em 1844. Eu não creio em coincidências nesse nível, gente. Eu vejo o diabo tentando abafar um movimento que iria proclamar a palavra de Deus. Um movimento que iria dizer o seguinte: olha, é o sola escritura mesmo, da reforma. A Bíblia é a palavra inspirada de Deus. Aí o diabo cria vários movimentos que nascem de um contexto de problemas sociais reais. Isso não dá para negar. Mas ele se intromete ali e, por exemplo, lá dentro desse museu, tem ali homenagens, né, a Elizabeth Stanton, que foi uma feminista importante da primeira onda, e ela elaborou a chamada Bíblia das Mulheres. E nesse texto, nesse comentário feminista da Bíblia, ela afirmava que a história da Adão e Eva era um mito. Está vendo? Onde é que está o problema? Aqui nessa placa, né, tem ali a explicação sobre a questão do primeiro capítulo da Bíblia, do segundo capítulo da Bíblia. Ela dizia que aquilo ali não corresponde à realidade. Até porque entendia que Eva ser uma ajudadora era machismo. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. As mulheres não podem ficar agora se achando, tá? Com o que eu vou falar. Que quando eu falei para minha esposa, ela gostou tanto disso. Quando a Bíblia diz assim, ó, que Eva seria uma Ezer Kenegdo, no hebraico.
adjutora idônea, ou auxiliadora. Os machistas adoram, né? Tá vendo? Você foi criada para me ajudar, para ser minha auxiliar. Acontece que essa expressão Ezer Kenegdo aparece dezenas de vezes, especialmente nos Salmos, como ajudador, aplicado sabe a quem? Imagina, não é homem. Deus. O Senhor é o meu auxílio. O Senhor é o meu ajudador. O Senhor é o meu, aquele que me apoia. Ei, Deus está abaixo de você por causa disso? Nem a mulher. Deu para entender? Esse ajudadora idônea, auxiliadora idônea, é a sua companheira. É aquela que vai te apoiar para te levar para cima. Ela foi criada no seu nível, igual a você. Da costela, não foi do osso do calcanhar. E não é para ser superior, porque não tirou do osso da cabeça. Tirou do ladinho, da costela. É companheira. A Bíblia não é machista. Jamais. Quando Deus fala. Mas a cultura da época tinha traços de machismo. Obviamente a Bíblia reflete isso. Mostra isso. Mas quando você vê Deus agindo com as mulheres, Jesus aparece primeira vez para Maria Madalena. Uma mulher de quem ele tinha expulsado demônios. Uma mulher de uma vida passada bem complicada. Mas uma mulher renovada, perdoada, restaurada. Ele aparece para ela. A honra foi dela. Então, não dá para ser nem machista, nem feminista, nada disso na Bíblia, porque quando você vê Deus agindo com a humanidade, você vê que ele trata todos como iguais. Cada um tem suas funções, cada um tem sua importância diferenciada, mas todos são qualitativamente iguais. Isso fica muito claro ali, né? Só que o feminismo, infelizmente, ele cria essa rusga, né? Eu vou deixar com vocês 2 vídeos de tarefa de casa no meu canal. Eu entrevistei uma professora de história e pedagoga que se aprofundou no assunto e isso rendeu 2 lives, né? A primeira, a Bíblia e o feminismo, está no meu canal Michelson Borges. A segunda é o feminismo e a revolução sexual. Aqui a coisa ficou complicada. Quando o movimento feminista se une com a revolução sexual. E aí, em lugar de enaltecer as mulheres, as rebaixa. E é triste de ver esse fenômeno acontecendo, né? Então, fica para vocês, então, essa tarefinha de casa aí. Mas, só para fechar a questão, tem várias citações que eu poderia usar aqui, mas eu vou... Esse é um bom livro para vocês lerem, tá? Feminilidade Radical, de uma ex-feminista. É um livro cristão, da editora Fiel. Muito bom. E você vê, então, que o problema é a forma como elas encaram a Bíblia. Esse é o problema. Eu me refiro à teologia feminista, tá? A Bíblia não é a palavra inspirada de Deus. Pronto, essa ideia de teologia da libertação. Os primeiros capítulos da Bíblia são alegóricos. E a Bíblia é patriarcalista, é machista. Então não podemos assim encarar tudo ali como sendo inspirado por Deus e tudo mais. Esse é o problema, tá? É nisso que eu fico. O resto é perfumaria, né? É detalhe. Tem outros livros mais. Essa aí é Elizabeth Stanton. Eu poderia ler uma citação enorme dela aqui, eu não vou ler, para vocês verem como ela realmente nega a inspiração da Bíblia. Essa aqui já é uma de segunda onda, a Simone de Beauvoir, famosa, né? A mesma linha, né, com relação a Deus e a Bíblia, visões complicadas, né? Aqui também, sim, isso aqui é importante. Beth Friedan, uma feminista famosa também, se eu não me engano de segunda ou terceira onda, acho que de segunda, ela diz assim, que criar filhos é uma ocupação ingrata, que não permite que as mulheres usem sua inteligência de uma forma que beneficie a sociedade. Como assim? Se formar pessoas de caráter não beneficia a sociedade, o que vai beneficiar? E quem é a pessoa que mais consegue moldar um caráter, se não a mãe? Quer ver o que Ellen White falava sobre isso? Ellen White viveu na época de Elizabeth Stanton, século XIX, mas tinha uma visão bem diferente. Livro lá, Conselhos para a Igreja. O rei, em seu trono, não tem função mais elevada do que a mãe. A mãe é a rainha do lar. Ela tem em seu poder modelar o caráter dos filhos, para que estejam capacitados para a vida mais alta, imortal. Um anjo não desejaria a missão mais elevada, pois em fazendo sua obra, ela está realizando o serviço para Deus. Compreenda ela tão somente o elevado caráter de sua tarefa, e isso lhe inspiraria coragem. Compreenda ela a dignidade da sua obra e tome toda a armadura de Deus para que possa resistir à tentação
de conformar-se aos padrões do mundo, como os padrões feministas. Sua obra é para o tempo e para a eternidade. Com quem você fica? Beth Friedan ou com Ellen White? Gente, uma ponte que o engenheiro faz, um prédio, daqui a algumas décadas ou séculos, cai. Né? A cirurgia que o médico fez vai parar na sepultura um dia. Mas o caráter, ele pode ser eterno. O que é mais importante? O que é mais importante do que a missão da mãe? Nem o rei em seu trono, diz Ellen White. Cuidado, porque alguns tentando trazer liberdade estão trazendo escravidão para dentro da igreja. Alguns querendo trazer libertação de problemas que podem ser reais, não estou negando aqui, estão usando o método errado para buscar essa liberdade, para buscar direitos. Né? O que mais? Bom, eu vou acelerar isso aqui, tem um monte de citações aqui que poderia mostrar para vocês, questão do aborto também, que... Ah, mas nem toda feminista é abortista. Espera aí, vamos ouvi-las? Aqui, vou pegar uma mais recente. Débora Diniz, uma antropóloga. Não há como ser feminista sem ser e ser contra o aborto. Ponto. Não dá, está colado. O movimento feminista é abortista. O que diz a Bíblia sobre isso? Eu vou pegar só um texto, tá? Salmo, está muito apagadinho aqui, esqueci qual é o texto. Salmo 139. Os teus olhos, Deus, Senhor, viram o meu corpo ainda informe. E no teu livro todas essas coisas foram escritas. Davi, escrevendo sobre Deus, né, e a sua gestação, diz que Deus o viu ainda sem forma. Não tinha braço, não tinha pernas, era um embrião. E ele já considera isso sendo o quê? Uma pessoa, um ser humano. Quando Maria foi visitar Isabel, lá na barriga de ambas estava um feto. João Batista já estava avançada a gestação. Jesus era só uma sementinha ali fecundada, né? Tinha, sei lá, poucos dias ou semanas. João Batista, no ventre de Isabel, se agitou, porque diante dele estava o Deus que se fez embrião. Já era uma vida humana. Não tinha braço nem perna, já era uma vida humana. Para nós, adventistas, essa questão do aborto, nós somos pró-vida. Né? Não podemos aceitar o aborto indiscriminado. As exceções já estão previstas na lei e nos nossos documentos da igreja, que são muito, muito coerentes. Agora, o que se quer hoje em dia, como na Argentina já está havendo, e há grupos de mulheres feministas no Brasil que pagam para brasileiras irem para a Argentina abortar, e não deve perguntar o motivo. Chega lá, o médico tem que abortar. Um desses médicos não quis fazer isso, foi preso. Daqui a pouco eu acho que nem vai ser preciso mais mandar para a Argentina. Ponto. Isso é assassinato de uma vítima que não tem como se defender. É um genocídio de verdade, porque mais de 50 milhões de abortos são feitos por ano no mundo. Isso é genocídio. 50 milhões de abortos todos os anos. E com certeza a maioria não tem motivo. Feminismo está vinculado a isso. E aí, você quer ser bíblico ou feminista? A Bell Hooks é uma feminista negra. E tem o feminismo negro, tá? Que briga com as feministas brancas. Tem isso também. O diabo quer dividir todo mundo, gente. Tá? Enquanto Deus diz assim por meio de Paulo, em Cristo não há mais judeu, nem grego, nem homem, nem mulher, nem escravo, nem livre, todo mundo é um em Jesus. O diabo vem e diz assim, seja feminista, seja machista, não que seja, às vezes não é nem questão de ser um oposto ao outro, né? Mas enfim, seja isso, seja aquilo, seja marxista, seja de direita, seja de esquerda, seja feminista negra ou seja feminista branca, mas briga uma com a outra. Ele quer dividir para conquistar. Ele quer desunir, acabar com a fraternidade. E tem gente que não enxerga isso. Essas eleições criaram buracos entre nós, entre famílias. Pessoas brigaram por causa de política, por gente que não merece a nossa desavença. Nós precisamos nos curar do que aconteceu recentemente aqui no Brasil, né? Precisamos entender que a nossa missão é mais elevada, que o que nos une é muito maior, né? E parar de olhar
para esse mundo, para esse momento, e olhar para o alto, de onde vem nossa esperança, e a nossa missão é essa. Então a Bell Hooks, que é uma feminista negra, para provar para vocês que o assunto não é só filosofia, é teologia também. Eu tenho esse livro, ele é bem interessante. Ela diz assim, não é possível haver uma verdadeira transformação feminista em nossa cultura sem a transformação das crenças religiosas. Até que isso aconteça, religiões patriarcais organizadas sempre destruirão as conquistas feministas. Quem que eu devolvi então? Feministas mal informadas que dizem, não tem nada a ver com religião. Ou uma autora conceituada que diz que sim, nós temos que acabar com essas crenças religiosas, patriarcalistas, antiquadas, querem mexer na teologia. Esse é o problema. No que diz respeito à teologia negra, eu vou também resumir bastante aqui o assunto. Tenho 3 artigos muito bons no meu canal, no meu blog, outraleitura.com.br, do teólogo Dr. Isaac Malheiros, lá do NASP. Ele tem analisado esses assuntos, as teologias contextuais, de modo muito aprofundado, pertinente, e eu publiquei em meu blog 3 artigos, ou um artigo em 3 partes, dele. Resumindo, é a mesma coisa. Para combater o racismo, que é real, alguns estão importando a teologia, especialmente de uma figura chamada James Cone, que é um expoente da teologia negra, que crê coisas como esta aqui, Nunca acreditei que a Bíblia está acima de qualquer crítica, ou que serve como um juiz absoluto da fé e da prática. E aqui tem outra citação que ele diz mais ou menos a mesma coisa, não devemos concluir que a Bíblia é infalível. Opa! Então, como é que eu posso crer nesse cara e crer no adventismo? Porque eu acabei de ler para vocês a crença número 1 que diz que a Bíblia é infalível. É normativa, é a regra de fé e prática. Aí veio James Cone, que alguns estão trazendo para cá, dizendo que não, a Bíblia não é isso aí. Eu fico com quem? Se eu não quero ser racista, eu fico com a Bíblia. Porque ela já me dá base suficiente para ver que o racismo é um pecado grave. Um absurdo. Eu poderia citar mais coisas aqui, mas eu quero avançar. O tempo também não para, né? Depois você pode pegar aí esse Prezi, está lá disponível também no meu blog, e ver os textos aí todos, tá? Tudo com citações. Por que eu estou colocando essas citações? Para que ninguém diga que eu inventei. Essa é a sua opinião sobre o feminismo. Não é. Eu estou mostrando a vocês fontes primárias do movimento. E estou mostrando que a parte religiosa é o problema para nós, né? Vamos lá. Aqui é interessante, tá? Eu vou fazer uma comparação entre 2 autores do século XIX, contemporâneos. Um hoje é exaltado na academia, na mídia, nas faculdades. A outra é desprezada por muita gente. Darwin era racista e sexista. Sabiam disso? Não vou ler, a citação é enorme, mas no livro que é escondido debaixo do tapete. O Origem das Espécies é exaltado, né? Mas esse é a descendência do homem. Eu não conheço nenhum darwinista praticamente que tenha lido, porque ele é constrangedor. Ele fala ali, ele compara, né, os negros a animais e diz que eles são inferiores aos brancos. Darwin, olha só. E diz também, no mesmo livro, que a mulher, em tudo que ela fosse fazer, seria inferior ao homem. Não só nos trabalhos braçais, mas na música, na filosofia, em tudo a mulher perderia, porque ela é menos evoluída que o homem. Legal, né? E você já ouviu falar disso, sobre Darwin? Alguém cancelar Darwin por causa dessas afirmações? Ele é exaltado. Agora, o que disse Ellen White, na mesma época, sobre homens brancos e negros? Naquele tempo falava homem de cor, né? O nome do homem negro é escrito no livro da vida ao lado do nome do homem branco. Todos são um em Cristo. Nascimento, posição, nacionalidade, cor não podem elevar nem degradar os homens. Lindo é isso. Essa é a nossa teologia. Mas ela falou que não deviam casar-se, né, naquele tempo, homens, pessoas brancas e pessoas negras. Você tem que ter o contexto, né? Paulo também falou para as mulheres não falar na igreja. Hoje a gente tem uma mulher pregou hoje de manhã. E vocês deixaram. Contexto histórico, gente. A época em que eles viveram, o racismo era terrivelmente escancarado e aberto nos Estados Unidos. A questão ali tinha mais que ver com os filhos. Porque um filho mulato seria desprezado entre brancos
e entre negros. Era um problema assim tão complicado que o conselho era, nesse momento, o melhor é não haver casamento interracial. Foi um conselho dado para aquele momento. Faz sentido hoje? Lógico que não. Ela também falou assim naquele tempo, não comprem bicicleta. Já leram isso? Ellen White falando que não era para comprar bicicleta? E hoje? Bicicleta naquele tempo custava um Mercedes-Benz, um BMW hoje. Era novidade, era caríssimo. Fotos. Ela disse também que era um investimento fútil. Foto era em vidro, tá? Só para você ter uma ideia. Era uma fortuna encher casa de foto. Era muita vaidade, era muito caro. Hoje, o que a gente poderia aplicar o conceito? O conceito é desperdício de dinheiro quando você sequer tem dinheiro para aquilo. Então pode ser um terno super caro, sendo que o seu salário não comporta aquilo. Um sapato caríssimo, sendo que o seu salário não comporta aquilo. Ou um carro, que vai fazer quase o mesmo que o outro faz, só que custa 5 vezes mais. Percebeu o princípio da coisa? Nós temos que sempre levar em conta o contexto histórico e entender qual é o princípio eterno por trás do contexto histórico. A própria Ellen White fala que tem que ser feita assim essa leitura, né? Isso aqui, esse texto que eu acabei de ler, isso é o conceito real. Homens, mulheres, brancos, negros, asiáticos, amarelos, o que quer que seja, qualquer etnia, elas são iguais perante Deus, porque foram criadas. Gente, por que um criacionista adventista ser racista é um absurdo total? Porque nós sabemos que viemos todos de um mesmo casal. Não é verdade? Adão e Eva são nossos pais. Os evolucionistas é que têm problemas, porque eles não creem nisso. Então, realmente, quem é que está na frente aí nessa corrida evolutiva? Para nós não existe esse conceito. Todos somos irmãos. Cor da pele é uma questão de melanina apenas, né? Uns têm mais melanina, outros têm menos. É uma questão de adaptação ao meio. Algumas populações humanas foram para regiões mais quentes. Lá, quem tinha a pele mais escura sobrevivia melhor. Não tinha tanto câncer de pele. Seleção natural, acontece. Os que foram para regiões mais frias tinham que se cobrir. E aí, a pouca pele que ficava exposta tinha que ser mais clara para conseguir sintetizar a vitamina D. Essas populações, essas pessoas mais claras, se proliferaram. Seleção natural. O que mudou? Só a cor da pele. Os orientais ficaram com o olhinho puxadinho, mas é tudo ser humano. Não tem diferença essencial ontológica nenhuma. Essa é a nossa crença. Precisa abraçar teologia negra para poder defender isso? Não, nós temos tudo conosco. Bíblia. E a história dos pioneiros também, sabiam disso? Ellen White chegou ao ponto, os pioneiros também, de promover uma desobediência civil no tempo dela. Quê? Como assim? Olha que interessante. Naquela época, se um escravo fugisse do seu senhor, a lei mandava que a pessoa que pegasse esse escravo por ali, prendesse e mandasse de volta para o seu senhor. Sabe o que Ellen White orientou a igreja? Não façamos isso. Ele é livre, é um ser humano. E ela chega ao ponto de dizer que racismo era um pecado passível de remoção da igreja. Então, se tiver algum racista aqui em Vila Matilde, pode remover do hall de membros. Porque está tudo certo, é pecado. Hediondo. Ok? Nós não precisamos ir lá fora, gente. Nós temos tudo em nossa rica história e em nossa linda teologia bíblica. Tá? Vamos lá. Deixa eu avançar aqui um pouco mais. Sim, sobre as mulheres e os homens, né? Darwin era machista. O que Ellen White falou sobre isso? Olha que lindo. Ao criar Eva, Deus pretendia que ela não fosse nem inferior, nem superior ao homem, mas em todas as coisas lhe fosse o quê? Igual. O santo par não devia ter nenhum interesse independente um do outro, e não obstante, cada um possuía individualidade de pensamento e de ação. Eram diferentes, complementares, mas essencialmente iguais. Iguais. Testemunhos Seletos, volume 1, página 412. Precisa ser feminista? Temos tudo o que precisamos revelado por Deus. Se há algum machista aqui, em nome de Jesus, mude. Mude. Seja um homem de verdade, não um machista. Se há alguma feminista aqui,
Mude. Busque nas fontes inspiradas a teologia correta para defender o que é certo. Não precisa importar ideologias e movimentos que colocam a Bíblia lá embaixo. Porque o diabo não está preocupado com as causas. Você acha que o diabo quer defender minorias e causas sociais? Não está nem aí para isso, ele quer devastação. O que ele quer é destruir a Bíblia, a palavra de Deus. Ok? Vamos lá. Aqui eu não vou nem dedicar tanto tempo, mas tem também a teologia queer, que é a teologia homossexual, teologia gay, né? Existe Bíblia gay. Eles editaram a Bíblia e tiraram todos os textos que aparentemente condenam, né, os homossexuais. Não, a Bíblia não condena nesses termos. Ela condena práticas, condena aquilo que está fora do que Deus normatizou na Bíblia, certo? Temos que fazer diferenciação, né, entre pessoas e a prática dessas pessoas. Deus ama as pessoas. Deus quer restaurar as pessoas. Mas Ele não pode aceitar certas práticas que vão destruir as pessoas e que vão contra aquilo que Ele orientou em Sua palavra. Então, a teologia queer, a proposta aparentemente também é essa, né, defender essas pessoas, essa minoria. Mas, curiosamente, semelhantemente à teologia negra e à teologia feminista, colocam a Bíblia como não inspirada, como passível de releitura e até de edição. Aí está o problema, né? Eu poderia citar aqui vários autores também dessa teologia, livros, mas acho que não vem ao caso agora. Há muita coisa também bem complicada, uma distorção assim, aberrante da palavra de Deus. Vou ler uma citação desse livro aqui, ó, Teorias Críticas ou Cínicas, né? Diz assim, ó: tudo isso é feito de maneira que dependem explicitamente do princípio do conhecimento pós-moderno, que rejeita a possibilidade de que uma realidade objetiva seja alcançável. Não há verdades absolutas. O fundamento de todas essas teologias e ideologias está nessa ideia pós-moderna de que não há verdade absoluta. Você tira esse fundamento, aí você consegue construir sobre essa areia movediça qualquer ideia, né? Então, a ideia pós-moderna de não verdade está aí. E do princípio político pós-moderno que entende a sociedade como estruturada em sistemas injustos de poder que se reforçam e se perpetuam. A luta, né, eterna. A agenda política da teoria queer é desafiar o que é chamado de normatividade. Lembram que na crença número 1 está escrito que nós cremos que a Bíblia é normativa? A teologia queer não aceita a normatividade. É fluida. Então, normatividade. A teoria queer trata basicamente da crença de que categorizar gênero e sexualidade, ou qualquer outra coisa, é legitimar o discurso, o normativo, como conhecimento e utilizá-lo para restringir os indivíduos. Ela aborda esse problema de maneiras pós-modernas, que se baseiam, sobretudo, na teorização de Michel Foucault e Jacques Derrida, dois expoentes do pensamento pós-moderno aí, né? Isso dizem os autores desse livro aí, né? Teorias cínicas. Outra ideia, eu vou explicar isso bem rapidinho, que tem ligação com esse tipo de pensamento da alta crítica, né? Do progressismo cristão, é a tal da Jesus como chave hermenêutica. Parece tão bonito, né? E parece tão adventista, porque nós cremos que a Bíblia é cristocêntrica, que Jesus é o centro das Escrituras, mas não existem chaves hermenêuticas nesse sentido. Qual é a ideia? Só o que Jesus disse e ensinou, já falei um pouquinho sobre isso, né? É que vale. Se alguma coisa na Bíblia não foi dita por Jesus, eu questiono. Eu não aceito. Geralmente Moisés e Paulo é que estão na mira. E você já deve entender por quê. Porque eles vão contra uma ideologia que está conquistando o planeta, né? A ferro e fogo. Biblicamente, Deus criou homem e mulher. Macho e fêmea os criou. Normativamente falando, é isso que a Bíblia traz. E casamento, eu respeito as decisões que cada um toma, que quer fazer de sua vida. Quem sou eu? Até Deus respeita, né? União civil, fica à vontade. Em algum momento pode até surgir a questão do incesto. Duvida? Espere um pouco mais. Mas casamento, irmãos, ele tem uma norma bíblico
é homem e mulher. Ah, mas isso Jesus não falou. Como assim não falou? Jesus repetiu o conceito de Gênesis. Nunca lestes, Jesus disse, que no princípio ele os fez homem e mulher, e disse, tornem-se, casamento, tornem-se uma só carne. Isso é o casamento. O homem e mulher, por serem diferentes, são complementares. Paulo repete o conceito. Então a chave hermenêutica, na verdade, é uma desculpa para cancelar gente como Moisés, como Paulo. Quer ver um exemplo de como a desonestidade intelectual funciona? Eu não vou ler o texto, você pode conferir em sua Bíblia. Lá em Ezequiel capítulo 16, 49 e 50, fala dos pecados que levaram Sodoma à destruição. Ok? No verso 49, fala de arrogância, desprezo para com os pobres. Sim, tinha isso lá também. Os progressistas geralmente pegam só o verso 49. Porque no 50 diz que Deus também destruiu Sodoma por causa da abominação. A abominação, no hebraico, é a palavra, acho que eu acabei não colocando na ordem aqui, mas tudo bem, era para aparecer lá. A palavra toevá, ou toebá. Toebá. Essa palavra também é usada em Levítico 18, para descrever práticas sexuais contrárias àquilo que Deus criou, ou normatizou. Isso é só estudo bíblico, hebraico. Então, Sodoma foi destruída também por práticas sexuais depravadas. É só você ler o livro Grande Conflito, na parte que fala da Revolução Francesa. Capítulo 15, eu acho. Por ali. Ela fala dos pecados de Sodoma, entre os quais, sim, a perversão sexual. E lá em Judas, verso 7, a palavra é ekporneu, porneia, lembra isso aí? Ele fala de Sodoma. E porneia, não tem dúvida, é pecado sexual. Então, infelizmente, essas pessoas que não querem admitir textos que as condenam, talvez, ou suas práticas, elas limitam a Bíblia, percebeu? Aqui é um caso típico. Ficam só com o verso 49 e desprezam o verso 50, porque o 49, ok, são pecados sociais, mas os 50 são pecados pessoais. E em lugar de pedir perdão a Deus e poder para ser um vencedor, eles picotam e desprezam textos e dizem que não é pecado mais. Isso é chave hermenêutica. É usar, tipo, Jesus como chave hermenêutica. Depois eu vou dizer como é que Jesus encarava a palavra de Deus. Estamos caminhando para o fim aqui. Eu não poderia deixar de falar sobre a questão da teologia do domínio, que também é uma distorção do Evangelho. Dominionismo. É o uso da política com fins, melhor dizendo, é o uso da religião com fins políticos. E, lamentavelmente, nós vimos muito disso no fim do ano passado. Profetadas. Gente aí que agora ficou uma situação bem complicada, né? Profetizaram que o fulano ia ser o vencedor nas eleições. Um monte de profetas, de pastores, profetizaram isso. E agora? A Bíblia diz que quando a profecia não se cumpre, é um falso profeta. Ponto. Misturando religião com política, isso nunca deu certo. Ao longo da história, sempre que isso aconteceu, foi problema. Especialmente para minorias. E nós somos uma minoria. A teologia do domínio, ela é uma coisa já antiga, especialmente nos Estados Unidos. Tem uma série na Netflix, quase nada presta lá, mas de vez em quando você acha alguma coisa que dá para aproveitar. Essa série aqui é interessante, The Family. É baseada em 2 livros de um jornalista americano que mostra como Jesus e a Bíblia vêm sendo instrumentalizados, utilizados por políticos americanos para levar avante suas pautas, suas agendas. Isso não é legal. É um uso errado da Bíblia. E, infelizmente, no Brasil, isso também acontece, né? Nós temos nossas bancadas evangélicas aí, que muitas vezes misturam também política e religião de um jeito muito indecente, né? E acaba servindo também, muitas vezes, aos propósitos de Satanás. De apresentar uma religião deturpada para as pessoas. E, incrível, né? Quando a gente começa a estudar a fundo esses assuntos, a gente vê que ali está a mão de Satanás. Em que sentido? Teoria da ferradura. A ferradura ela é um arco, né? Mas aqui embaixo, nas pontas, eles se aproximam. Dá uma volta e chega perto. Teologia da libertação, à esquerda, né? Prega o quê? O reino de Deus na terra. Usar a política, as causas sociais para trazer justiça social. Não tem nada a ver com volta de Jesus. Teologia do domínio.
o reino de Deus na terra, usando os governos, a política, para impor um tipo de religião hegemônica. Teologia da libertação tem a ver com a besta do abismo, Apocalipse 11. Teologia do domínio tem a ver com a besta da terra, Apocalipse 13, que quando se unir à besta do mar, vai perseguir você. Eu também, claro. Não tem para onde a gente fugir, gente. Não é para a esquerda nem para a direita. A nossa solução vem do alto, né? Vem do alto. Todas essas ideologias e teologias, elas servem aos propósitos de Satanás. Deturpam a religião e fazem com que as pessoas não olhem mais para o alto como a solução. O reino de Deus que vem em glória, a pedra que vem não cortada por seres humanos, mas vem do céu mesmo e se estabelece como reino eterno. Aqui então eu finalizo mostrando para vocês a hermenêutica de Jesus. E a passagem bem interessante para isso é aquela em que os discípulos caminhavam para Emaús e Jesus apareceu entre eles. Depois de ressurreto, Cristo deixou uma lição prática de como interpretar com segurança as Escrituras. Em sua jornada com os caminhantes de Emaús, ele lhes expunha, isso no grego é dihermeneu, tem uma relação com hermenêutica, né? É uma exposição sistemática, detalhada da Bíblia. Então ele expunha, ou seja, abria e explicava, dianoio, o sentido definitivo e inequívoco das Escrituras, sem abertura para dúvida ou ressignificação, e mais tarde, no mesmo dia, foi reafirmada aos demais discípulos a mesma realidade. A Escritura deve ser interpretada segundo a própria Escritura. Dr. Carlos Flávio, que é professor de teologia, disse que a hermenêuticas alternativas encontram sua base no método da serpente. Qual é o método dela? Vamos comparar? A hermenêutica de Cristo é, começando por Moisés, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Começando por Moisés e por todos os profetas, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel e os pequenos também, explicava-lhes o que a seu respeito constava nas Escrituras. Qual é a chave hermenêutica de Cristo? A Bíblia. Toda a Bíblia. Inclusive o texto diz que constava em todas as Escrituras. Todas. Qual é a chave hermenêutica do diabo? Eva. O que Deus falou? Deus falou isso. Não é bem assim. Ponto. A minha palestra se resume nessa frase. Nesse conceito. Jesus, o Criador, o que inspirou a Bíblia, disse para nós que toda a Bíblia é inspirada. O diabo disse para a humanidade, não precisa levar tão a sério. Não é bem assim. Deus falou que isso é pecado? Não, hoje não é. Deus falou que o casamento é assim? Não, não é bem assim. Hoje tem que fazer uma releitura. Deus falou que a volta de Cristo é literal e nas nuvens dos céus em glória? Não, não é bem assim. Tem que ser o esforço humano. A Bíblia diz que Jesus ressuscitou. Não, não é bem assim. Entendeu? Essa é a chave hermenêutica da serpente. Com qual você fica? Vamos permitir que esses ventos de heresias entrem na igreja e façam com que tenhamos que revisar a crença número 1 da nossa igreja? Ou vamos manter isso fora? Porque temos tudo de que precisamos na Bíblia e no espírito de profecia. A escolha é sua. A minha decisão eu já tomei. Eu fico com a palavra de Deus, eu fico com aquilo que Ele revelou para nós, porque esse é o caminho mais seguro. Coloca mais a tela cheia para mim, eu quero terminar com essas duas citações aqui, lendo com vocês. Primeiro, Ellen White, na Review and Herald, em 1884, ela escreveu o seguinte, os que se ocupam de proclamar a terceira mensagem angélica pesquisam as Escrituras seguindo o mesmo plano do pai Miller, que ele adotava. Qual é a hermenêutica de Miller, millerita? Ele pegou a Bíblia, só com uma concordância do lado, e foi lendo de Gênesis até o Apocalipse, harmonizando os textos, entendendo na Bíblia o que a Bíblia queria dizer. Ellen White, a profetisa de Deus, está dizendo, essa é a hermenêutica certa. Para de picotar a Bíblia, para de relativizar a Bíblia, para de escolher o que você acha que vale e que não vale. A hermenêutica do millerismo é, toda a Bíblia é inspirada.
Leia ela de ponta a ponta e alinhe a tua vida a ela. Não tente alinhar a Bíblia à tua vida. Não dá certo. Quem somos nós? E aqui mais uma citação do Tratado de Teologia. A Igreja Adventista do Sétimo Dia ratifica, confirma a hermenêutica dos escritores bíblicos de Antioquia e da Reforma. Rejeita o método alegórico de Alexandria e o do catolicismo medieval, bem como o método crítico histórico do iluminismo, racionalista e seus desdobramentos posteriores. Eu falei o tempo todo aqui desses desdobramentos, essas teologias contextuais e ideologias todas, né? A ênfase dos teólogos protestantes liberais também é rejeitada, né? Sobre o evangelho social. Ela exerceu profunda influência na concepção deles de igreja e, se não cuidarmos, também pode remodelar, em algum sentido, a crença adventista. Então nós temos que tomar cuidado com isso, ficar firmes pela palavra de Deus e ajudar aqueles que estão sendo iludidos por essas teologias falsas que não libertam, escravizam, na verdade. A única teologia de libertação verdadeira está na palavra de Deus. Conhecereis a verdade e a verdade os libertará. Deus nos ajude a permanecer firmes pelo que é certo e tendo a Bíblia como a nossa lâmpada, nossa bússola, nosso guia, porque ela está nos conduzindo para a eternidade. É isso que nós queremos. Enquanto Jesus não vem, façamos o nosso trabalho como cristãos, sal da terra e luz do mundo, atendendo às necessidades reais da humanidade, sem deixar de pregar a solução definitiva que é a volta de Jesus, mas preparados todos os dias para a volta dele. Esse é o meu desejo para nós todos. Amém.